Olá, saudações, eu sou o Cis Moreira, esse é o podcast Cultura em Tópico, temporada 2026, segundo episódio. É bom lembrar que nós trabalhamos com patrocínio e apoio cultural da editora Selo Editorial Temporal, que em 2025, em novembro, lançou na livraria Valer esse boxe com os livros autorais do Dr. Sócrates Bonfim. Dr. Sócrates Bonfim idealizou a primeira siderúrgica do Amazonas, fundada na década de 60 e que passou para as mãos do Estado, da República, em 1974. Esse é um box autoral com as obras dele que abordam o desenvolvimento econômico da região. Também foi lançado, nesse mesmo dia, a biografia do Dr. Sócrates Bonfim. Aqui são 2 livros em um. A primeira parte utiliza o estilo do jornalismo literário, a segunda o dossiê documental. Vale a pena ler essas 2 obras e conhecer um pouco mais sobre a história do nosso estado. Hoje nós receberemos aqui no nosso programa o livreiro, editor, empreendedor cultural Isaac Maciel, que nasceu em Recife em 1960, veio a Manaus passar uma chuva e acabou ficando aqui e fundou uma das livrarias mais proeminentes do nosso estado, que ajudou na propagação cultural, tanto no nosso estado como no Brasil e, quiçá, no mundo também. Isaac Maciel, em 2024, depois de um período de 8 anos, lança com uma nova roupagem um novo empreendimento, que é o Teatro Valer, um complexo cultural que abriga uma livraria, um restaurante, uma galeria de arte e alguns outros segmentos ligados à cultura dentro desse espaço. E hoje eu tenho a honra de conversar com ele para falar de livraria, de vida pessoal, de histórias, enfim. Seja bem-vindo, Isaac Maciel, ao Cultura em Tópicos. Que bom estar aqui com você, contar um pouco dessa trajetória do surgimento da Valer, do surgimento da minha vida, do tempo em que eu tenho trabalhado, envolvido com a arte literária, com o livro, com a cultura adjacente, e estamos aqui. Isaac, tem uma reflexão que eu gostaria que tu refletisse comigo e respondesse essa pergunta. Qual o papel do livreiro, do editor, dos bibliotecários e do próprio leitor na curadoria de assuntos relevantes para a sociedade, em contrapartida à infodemia, quer dizer, a informação curta, descuidada, a informação sem nenhuma fundamentação teórica embasada. Esse confronto entre essa informação rasa e a informação de qualidade. Qual o papel que você pensa, qual a importância desses profissionais na propagação da cultura e da leitura profunda? Eu julgo muito importante. O livreiro, ele exerce um papel fundamental, que ele é civilizador.
há muitos e muitos anos que o editor, o livreiro, o vendedor de livro cumpre na sociedade um papel civilizatório, né? Porque ele faz ali uma curadoria entre o conhecimento clássico e o melhor do conhecimento que se produz por meio de livro com o consumidor, que muitas vezes não sabe, na imensidão de ofertas de livros, o que é que ele deveria levar. Então, ele está ali quase como um conselheiro. Se hoje, você precisa descobrir determinada coisa, você entra no aplicativo e pergunta, imediatamente lhe vem a resposta. Antes não era assim, não havia Google, não havia esses meios de busca. Onde é que se buscava as informações? Nas enciclopédias, nas obras de referência. Ali, então, aquele papel do vendedor que levava as pessoas nos lugares mais distantes do país, a possibilidade dele ter uma obra de referência em casa, muitas vezes passa desapercebido, mas cumpriu um papel muito relevante, porque era como semear a possibilidade da difusão do conhecimento. Então, há algumas décadas, para você saber qualquer coisa, você tinha que consultar as enciclopédias. E aí existiam as enciclopédias mais sofisticadas, essas caríssimas que passa, Mirador e tal. Existia aquelas médias, tipo Conhecer Cultural, da Abril Cultural, Tesouro da Juventude, e existiam aquelas mais básicas, eram os dicionários bibliográficos e também as enciclopédias mais simples, que a maioria das pessoas mais simples podiam comprar. Então, de uma maneira ou de outra, eram munidos dessas obras de referência, além das literárias, e esse papel era o papel feito pelos vendedores de livros que levavam nas casas, nas repartições, nos lugares, a possibilidade de a pessoa adquirir uma obra como aquela. Quando você, no meu caso, sai desse papel que eu exerci durante 12 anos e vim para a livraria, eu continuei esse trabalho de disponibilizar, agora de uma maneira mais ampla e apenas diferente, porque naquele a gente ia até o cliente, o possível cliente, e agora nesse aqui da livraria o cliente vem até a casa de livros e ali a gente faz uma curadoria nas mais diversas áreas, que seja da literatura, das obras técnicas, e isso tem sido feito até hoje. Agora, é interessante que você tem esses dois olhares, essas duas experiências, tanto do vendedor que ia até as pessoas para comercializar os livros, como do livreiro na livraria. Faça uma comparação entre esses dois momentos, comparando o leitor da época em que você era um vendedor de livros ao leitor da época em que você já era dono de uma livraria. Olha, são 3 momentos na realidade. Começa lá com esse papel de equipes de vendas, que eu comecei ainda muito jovem, com menos de 18 anos eu já tinha uma equipe de vendas que viajava pelo Nordeste do Brasil, levando vários tipos de obras de referência. Depois, com a livraria, e na livraria, a tentativa de preencher uma lacuna que havia na literatura e na construção das obras do Amazonas. Por quê? Porque até então, até o surgimento da editora Valer, o que os intelectuais escreviam sobre a Amazônia se perdiam. Não é que se perdessem, é que eles sumiam. Faziam-se ali alguns exemplares, circulavam entre amigos, depois ninguém mais encontrava. E aí a livraria percebeu a procura por alguma referência de obras importantes escritas na Amazônia, sobre a Amazônia, principalmente no Amazonas, e aí começou a editar, começou a resgatar essas obras. E aí isso começou a subsidiar
os cursos das universidades, principalmente da UFAM, os cursos de letras que precisava estudar, por exemplo, os autores que foram importantes na literatura do Amazonas não encontravam as suas obras. E aí nós depois começamos a publicar Neide Gondim, Renan Freitas Pinto, os pensadores que atuam na universidade, e isso nós fazemos até hoje. Então, na livraria há uma diferença muito grande daquele trabalho que nós fazíamos de ir buscar o cliente. Na livraria, o cliente vem até a casa e ali se estabelece uma diferença. Eu, outro dia, já nessa livraria nova que estamos ali no Largo São Sebastião, a livraria fecha às 20 horas e apareceram 4 pessoas querendo comprar livro e já era mais de 20 horas. E dentro da livraria tinha o meu pessoal que estava fechando caixa e tal, e sinalizava para o cliente: olha, já fechou, só amanhã. Eu vi aquilo e digo: não fechou, abra. Então abriram a livraria mesmo fora do horário, atenderam os clientes, e depois que eles saíram, eu expliquei para os vendedores, disse: olha, é muito importante que se atenda quem vem até nós, porque durante muito tempo eu viajava 2.000, 3.000, 4.000 quilômetros para poder encontrar um possível cliente. Agora o cliente vem até a porta, a gente não pode de maneira nenhuma dispensar, de maneira nenhuma deixar de atendê-lo. Então eu estou lembrando desse episódio agora, nessa comparação que a gente faz com aqueles momentos que a gente ia buscar o cliente e agora que o cliente, de alguma maneira, vem dentro da nossa casa. Agora, a editora começou as atividades em 1996. Como é que ocorreu essa ideia de a livraria segmentar também na área editorial? Começou com a parceria com o Tenório Telles ou isso foi antes? Não, repare só, quando a livraria surgiu, ela já surgiu com o nome Valer, Livraria, Editora e Distribuidora Limitada. Repare só, esse é o início da nossa razão social e continua até hoje isso. Então a editora ela tem o nome de Valer, Livraria, Editora e Distribuidora Limitada. Então a editora já estava presente na fundação. E, aliás, quando a editora surgiu, a intenção era fazer um livro baseado num livro que tinha na Funvesp, no Rio de Janeiro, que condensava as obras literárias necessárias para o aluno que ia prestar o vestibular. Então, se precisava ler 7 ou 8 obras da literatura brasileira, eles faziam uma compilação e entregavam num volume só para quem quisesse a compilação daquelas obras. Eu queria fazer isso aqui no Amazonas quando eu abri a editora. Era a primeira obra planejada para ser feita. Nós já estamos aí há várias décadas, nunca foi feita essa obra, mas o que eu estou buscando lá na origem é que a editora nasceu com a livraria. Agora, só veio publicar os primeiros livros anos depois que a livraria tenha se estabelecido. E o Tenório, nessa época, era professor de cursinho, fazia matérias no jornal A Crítica, era matéria sobre literatura que era muito procurada, eram guardadas, e eu chamei então o Tenório para trabalhar comigo. Ele nem aceitou, foram 6 meses de tentativas. E por último ele veio e me ajudou a consolidar a editora, principalmente pelo grande conhecimento que ele já tinha naquela época da literatura que se produz no Amazonas. Até então, a primeira obra que eu publiquei pela editora foi um livro chamado Turismo e Comunicação, de um professor do CIESA. Depois fizemos do juiz Rony Stone, que até hoje é juiz, já está perto de se aposentar, um livro sobre a Constituição do Estado do Amazonas, depois um outro livro chamado Constituição para Todos. Depois fizemos mais uma outra obra que foi Os Bucheiros, do Aldo Nonato. Depois o Elcio Farias apareceu na nossa casa e nós fizemos uma trilogia
das obras do Elcio Farias, desses livros novos que eles estavam produzindo de prosa, já que ele produzia mais poesia. E só então aí o Tenório ingressou conosco e deu um up muito interessante, porque ele assumiu a parte editorial da editora e elevou a editora a um nível muito bom, de maneira que nós tomamos o Brasil todo. Hoje a Valéria é conhecida em São Paulo, no Rio, em vários estados brasileiros e até fora do Brasil. Isso se fez nessa parceria com o Tenório e que agora a professora Neisa Teixeira dá continuidade, mas ele foi fundamental e ainda é, porque era nosso consultor. Isaac, o que você pensa, ou o que você propõe para se criar espaços onde se possa fazer imersão das leituras dos livros, a leitura profunda, em contrapartida à propagação da leitura de palavras curtas, como leitura procurando palavras-chave, como se fosse um escaneamento, leitura escaneada, que faz contrapartida, é o oposto da leitura profunda dos livros, onde você possa pegar um livro e ler todo ele e fazer as inferências, as comparações, a aferição e etc. Como é que você pensa, como é que você sugere essa criação de espaços para que possa evitar minimizar as distrações que há na leitura dos livros? Porque leitura hoje é resistência. O que você sugeriria para os telespectadores na criação desses espaços? Elcis, eu compreendo que são poucas as pessoas que não defendem que a leitura é importante. Agora, vai uma distância entre compreender e praticar. E por que isso acontece? Porque para você praticar a leitura é necessário uma competência leitora. O livro não se lê simplesmente pela vontade. Você tem a necessidade de interpretar, de percorrer as páginas, deixar de fazer outra coisa para mergulhar na leitura, seja uma leitura de trabalho, seja uma leitura de entretenimento, seja uma leitura de busca, seja uma leitura religiosa, seja lá qual for, você precisa de uma certa competência para vencer as páginas de um livro, seja ele curto ou denso. Essa competência de ler, ele acontece quase sempre na infância. É quase sempre na infância que acontece aquele encantamento com a leitura e depois vai se ampliando para uma parte da população que ingressam nesse universo e que se identifica com o que lê. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que nas casas, nos lares, nos locais onde se convive com a criança que deveria ser dado esse primeiro passo. Porque se você presentear, apresentar e acompanhar a criança na idade primeira, oferecendo leituras, naturalmente leituras mais leves ao nível dela, você vai pescar muitos leitores, porque uma vez leitor, ele vai e segue o mundo inteiro, porque é muito fácil para quem começa a ler descobrir que a leitura, acima de tudo, lhe dá ferramenta para ele vencer na vida, abre mundos, abre portas, abre possibilidades. Na minha vida, por exemplo, eu descobri nos livros, na leitura, essa chave para o mundo. Praticamente tudo que eu consegui fazer e caminhar viajando e depois empreender aqui no Amazonas, aprendi utilizando chaves de aprendizado que eu aprendi nas minhas leituras, que fosse em romance, em obras outras, mas ali buscando e aprendendo. Então eu acho que deveria, a responder na sua pergunta, deveria ter um esforço muito grande de quem trabalha
do poder público mesmo, com quem trabalha com a conscientização das pessoas, assim como se trabalha a conscientização para que se vacine, a conscientização para que tenha cuidado com as crianças para não acontecer acidentes, assim como se trabalha a prevenção para uma série de coisas que servem para a vida toda, se trabalhar essa consciência da necessidade de incursionar no mundo da leitura ainda muito jovem. Então, você pensa que a família e o Estado, principalmente a família, tem papel preponderante na formação de novos leitores, Isaac? Sim, e não só eles como, digamos assim, aqueles que propõem a política geral, mas os órgãos que trabalham com essas crianças. A escola, as igrejas, as associações, as famílias, os grêmios. Ou seja, tudo que você puder fazer para envolver crianças, jovens e adolescentes nesse mundo da leitura deveria ser feito. Por quê? Porque, ao contrário do que se faz hoje, dar um celular. Eu não tenho nada contra o celular, contra as novas tecnologias, nada. Mas, para compreender o que se passa e o que se lê nessas redes, precisaria ter um fundamento. E esse fundamento se vai buscar na leitura que você ainda agora falou, profunda. É aquela leitura mais apurada para poder discernir o que é casca do que é miolo, do que é cerne, do que é fake news. Por que as fake news hoje ganham uma relevância tão grande? Porque a maioria das pessoas não sabe discernir o que é mentira e o que é verdade dentro de um contexto. E absorvem informações muito rápidas, vai rolando e vai vendo a informação que lhe chega. Para ali, assiste um pequeno vídeo, depois continua. E sai com a cabeça cheia de informações que, se você passar tudo no liquidificador, não fica quase nada. São informações quase sempre muito rasas. Isaac, você considera a leitura profunda um ato de resistência e essa leitura ela está ligada à elite? Você pensa que também está ligada à elite? É um ato de resistência, a leitura profunda? Eu acho sim. Eu penso que a leitura de livros ele está muito ao alcance de qualquer pessoa, seja da elite ou não. Mas a elite sabe melhor trabalhar isso com seus filhos. Você observa o seguinte, ou seja, que quem tem um filho numa escola particular e de nível, tá certo? Um certo nível financeiro, aqui em Manaus, para dar exemplo, lá se pratica quase que necessariamente a leitura de 2 paradidáticos a cada bimestre. Então, 4 no primeiro bimestre, no primeiro semestre, 4 no segundo semestre. Ou em escolas que trabalham menos, pelo menos 4 livros ao ano. Como o estudante passa entre o Fundamental 1 e 2 na escola cerca de 10 anos, então você tem aí uma quantidade de textos que eles têm que ler. Na escola pública também se faz isso, a tentativa também existe, mas não com o mesmo rigor que são nessas escolas. Como quem pode pagar a escola cara são aqueles mais da elite, então há uma seleção, inclusive para as universidades, daqueles que, teoricamente, nem precisariam entrar na universidade pública, mas são os que se classificam em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, ficando as últimas vagas para os estudantes que vêm da rede pública. E às vezes nem tem curso que não tem ninguém que veio da rede pública, são todos que vieram de escolas privadas. Vou fazer uma observação. Existe também a questão das cotas da escola pública, né? No qual trabalha essa desigualdade hoje, mas mesmo assim os melhores lugares você afirma que fica com a classe mais alta, mais abastada. Nas escolas públicas, nas universidades públicas, como o FAM, você observa isso nitidamente. Num curso como o curso de medicina,
Eu tenho um filho que estuda medicina e eu fiquei observando no dia que ele foi o primeiro dia de aula, tem uma solenidade. E eu comentei com o meu outro filho, olha lá, não tem quase ninguém oriundo da escola pública ou de negros, eu nem sou de fazer essas coisas, Essas mas era comparações. uma constatação. Ali praticamente não havia ninguém da cor negra, todos eram brancos. Dessa turma atual. Imagine das turmas anteriores. Coincidência pode ser. Quantos vieram da escola particular A, B, C e D de Manaus? Quase todos. Então, alguns podem ter vindo de escolas públicas, mas mesmo dessas escolas públicas que eles vieram, com algumas exceções, eram escolas que dentro da rede pública tem um diferencial de ensino. Então, eu acredito que quando você dá acesso ao livro e eles conseguem, a própria pessoa consegue entender como a leitura abre essas portas, abre esses mundos, independente de cota, eles conseguem chegar, conseguem alcançar não só lugar na universidade, como no mundo. Estou conversando com Isaac Maciel, da Livraria Valer, editora, livraria, um complexo cultural que funciona hoje para a visitação do público em geral, ali no Largo de São Sebastião. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais Isaac Maciel. Voltamos com o segundo bloco do episódio com o Isaac Maciel da Livraria Valer, Livraria Editora Valer. E o segundo bloco são as narrativas em imagens. O Isaac vai comentar as imagens que vão surgir na tela. Vou pedir para o Guilherme soltar a primeira imagem na tela. Aí nós temos dois momentos, o Isaac a Valer, no início quando começou, e a atual livraria. Eu gostaria que você fizesse um paralelo entre esses dois momentos, o início da livraria de 1991 e agora em 2024 que inaugurou, né? De fato. Esses dois momentos, De Isaac. fato. Eu olhando para essa imagem da Valena Ramos Ferreira, essa imagem que tem ali é onde começou de fato a livraria. A livraria, ela surgiu, ou seja, assim, como é que eu posso dizer? Eu vendia em Manaus 2 livros. Um livro chamado Todo Mundo Tem Dúvida, inclusive você, e um livro de português na correspondência. E eu vendia esses livros fora da livraria física. E aí eu fui para a Bienal em São Paulo Isso no início de ter fundado a livraria, em 91, 92. Sim. Aí eu fui para uma Bienal para conversar com o diretor da editora que me vendia os tais 2 livros, né? Eu fui lá porque na época a inflação era muito alta e ele começou a me cobrar os livros em dólar, né? Ele me vendia em dólar e eu pagava com o dólar do dia em que eu ia pagar. Como a inflação era muito alta, o dólar também subia na mesma proporção, então o valor, então quando chegava lá, tudo que eu tinha ganhado praticamente sumia naquele intervalo. Então eu estava trabalhando só para a editora. E eu digo, não, eu vou lá para conversar com ele. E quando cheguei em São Paulo, lá na Bienal, que ele me viu, ele disse, nossa, eu imaginava que você era um senhor, um velho. E na época eu ainda era bastante jovem, né? Ele ficou impressionado. Ele disse, você compra essa quantidade enorme desses livros? Eu digo, pois bem. Aí ele disse, deixa eu lhe apresentar uma pessoa. E me apresentou o maior distribuidor de livro jurídico do Brasil. Chamava-se Brasilivros, lá na Conselheiro Ramalho, em São Paulo. Ele disse para o dono da Brasilivros, que se chamava Juarez,
Juarez Soares, Juarez, a este moço aqui, você pode vender o que ele quiser comprar e fique despreocupado porque ele paga. Era uma preocupação da época, eram os compradores de livro que não pagavam. Sim. E aí, e ele compra muito. Por exemplo, desse livro aqui, ele compra tantos mil, tantos mil, tantos mil. Aí ele ficou impressionado. O dono dessa distribuidora mandou os funcionários dele me colocar numa van e eu saí pelas ruas de São Paulo, eu não conhecia nada ali, entre aqueles prédios, avenidas diferentes e tudo mais, tudo era fascinante. E quando chegou lá, que a moça me mostrou uma imensidão de livros, eu digo, eu vou escolher o que aqui, que eu não tenho essa prática de livreiro ainda, eu não sou uma livraria que tem um espaço físico de livraria. Era um livreiro que eu tinha uma pasta, e com essa pasta eu ia para as pessoas para eles comprarem o livro. Aí, ainda lembro o nome dela, Marta. Eu chamei, olha, Marta, é o seguinte, eu estou abrindo em Manaus a livraria jurídica. Foi o que me ocorreu, porque eu estava vendo muito livro jurídico. E eu gostaria que você selecionasse para mim o que é de melhor, o que você tiver de bom, do melhor nessa área. Por favor, só separe o que é bom, porque se não forem bons livros, eu não vou voltar para comprar. Resultado, voltei de São Paulo e dias depois eu recebi pela Transbrasil, eu acho que 47 caixas de livros. Todos os livros jurídicos, eu fiquei louco, porque eu não sabia nem para onde ia. Então, nesse endereço, nesse espaço que você viu ali, que tinha uma placazinha que ficava rodando, sim, dizendo, de um lado era livraria e do outro livro jurídico. Era livros, na outra revista, livro e revista. Eu abri ali, coloquei uma mesa, coloquei os livros de direito, usei uma estratégia de chamar os advogados. Eu ia em cada escritório e dizia para eles, olha, eu tenho uma consulta jurídica para fazer. Ah, sim, só que é lá na minha empresa, onde eu trabalho. Ah, tá bom, amanhã às 9 da manhã. Eu ainda me lembro que uma foi doutor Higino e doutor Márcio, um escritório trabalhista. Então, amanhã, 9 horas, eu estarei lá, tá? Aí depois marquei com outro para 11, marquei com outro para 13. Tudo para eles vinham para o espaço como se fosse para fazer uma consulta jurídica, de uma causa, de sei lá do que. Sempre com o interesse que eles vinham para ganhar dinheiro. Sim. Só que quando chegava lá, que eles viam a exposição dos livros, eles diziam, nossa, Arnaldo Sussa King... Isis de Almeida, Gabriel Sá, onde é que você conseguiu isso? Então ficava encantado com aqueles livros atualizados, que em Manaus então tinha algumas livrarias que vendiam livro jurídico, mas não atualizava na velocidade necessária. E eles estavam procurando que ia ter um concurso para juiz do trabalho da 11ª região. Então aquilo coincidiu, o tipo de livro que eu trouxe com o que eles estavam precisando. E se espalhou com boca a boca pela sociedade dos operadores de direito e a livraria começou a ficar lotada de pessoas que vinham para ver essas novidades. Resultado, em 6 meses, a Valer já era a maior e melhor livraria jurídica de Manaus, assim que eu inaugurei. Então era só livro jurídico e revistas. Aí depois nós passamos para vender livros de informática, que estava um boom de informática na época. Depois para vendermos livros na área de ciências sociais. E aí foi todos os temas da universitária e foi aí que nasceu tudo, começou tudo. Navegando nessa cronologia, em 1996 você começa a publicar os autores regionais com a editora. Isso. Que nós abordamos no primeiro bloco, mas eu gostaria que você desse mais uma aprofundada nessa questão dos autores regionais, a publicação pelo Valer. Observe bem, eu comecei ali, cerca de 5, 6 anos antes, fazendo essa trajetória, livro jurídico, livro de informática, livros de ciências sociais. Quando entrou os livros de ciências sociais, necessariamente eu tive que procurar a universidade, porque lá é onde estavam os cursos de contabilidade, de administração, de letras, de não sei o quê. Então, tudo isso eu precisei procurar a universidade. E aí,
começou a surgir as reclamações. Olha, aqui, por exemplo, no curso de letras, nós trabalhamos com cópias, xerocópias, parciais de livros importantes que nós temos que estudar, como Simar, de Lourenço Amazonas, que era um livro importante para estudar literatura e ninguém sabia onde encontrar, porque simplesmente não existia. Depois procuravam outros livros, de Djalma Batista, de tantos autores que eu nem me lembro agora, e eu digo, nossa, mas como é que a gente faz para encontrar esses livros? Se olha, não existe, seria bom que alguém desse atenção a isso. E foi então que, nesse momento, a gente começou a ver quais autores eram importantes, do que melhor se escreveu no Amazonas, para começarmos a resgatar. E aí eu já tive um encontro com o professor Tenório Teles, e aí ele começou a orientar, vamos começar a primeira coleção Resgate, que foram 12 livros, e começamos com o livro da Violeta, Violeta Branca? Violeta Branca, foi o primeiro livro que nós fizemos da coleção Resgate. Depois Astrid Cabral, e depois veio toda uma série, 12, depois mais 12, depois mais 12, depois mais 12. A coleção que era para ser 12 terminou se editando, eu acho que 40 livros de várias épocas até chegar na atualidade. E aí foram surgindo outros textos e a editora foi ganhando uma relevância. E isso fortaleceu muito a livraria. Por quê? Porque cada livro que a gente lançava, como a reedição do livro da invenção da Amazônia, da Neide Gondim, foi um evento espetacular na livraria. Depois lançamos um outro, que foi veio a universidade inteira para participar. E a livraria foi cada vez mais se fortalecendo na sociedade, principalmente nesse público universitário. E quase todos os dias tinha matéria no jornal A Crítica, no Amazonas em Tempo, na Rede Globo, a Rede Amazônica, e nas outras também. Então isso foi fortalecendo a livraria de uma maneira, Elcio, que ela foi numa proporção crescente. E nós passamos a ter umas 11 livrarias em Manaus. Tinha no Shopping, tinha no Carrefour. É justamente essa pergunta que irei formular agora, sobre esse crescimento exponencial que ocorreu de 92 a 2007. Como é que se deu essa expansão da Livraria Valer em Manaus? Olha, a Livraria Valer, ela, por conta disso que eu estava falando aqui para você, começou a ser responsável pelo fornecimento dos livros para estudantes de todas as áreas que estudavam em Manaus nas universidades, fosse em curso particular ou pública, das universidades públicas. E também um local dos intelectuais. Então houve ali uma confluência dessa população que lia e comprava livros. Então ela cresceu muito. De maneira que a gente chegou a ter 11 livrarias, tinha uma unidade no Amazonas Shopping, tinha uma unidade no Carrefour, tinha unidade em cada das universidades, muito bom. Mas aí aconteceu uma situação, e foi uma situação particular, quando a livraria já estava ali perto dos 10 anos de existência, que foi o rompimento da minha relação pessoal com a minha mulher. A gente houve uma separação, e essa separação ela foi litigiosa forte. Isso afetou muito os negócios. Então, quando ela chegou num nível, numa altura, ela teve, por conta não dos negócios, mas por conta dessa situação, ela teve uma queda, e foram quase 10 anos, 7 anos para poder recuperar. Então é assim, a vida era feita de altos Sim. e baixos. E esse foi um momento que estava no ápice e teve uma caída muito grande, porque envolveu os negócios. Mas essa queda se deu só por
por essa separação ou também a chegada de outras livrarias virtuais como a Amazon, as Mega Stores? Não, Ou naquele não? momento não, naquele momento nem havia essas ameaças, ainda não. Isso se deu porque como a nossa empresa ela cresceu muito rapidamente e não tinha uma estrutura administrativa muito forte, não era totalmente independente, muito de tudo que acontecia era focado na, nas decisões que eram tomadas pelo proprietário, que era eu. Então, a livraria do shopping era eu que comandava, a outra era eu que comandava, a outra era eu que comandava. Então, quando houve algo que me atingiu diretamente, parece que atingiu a espinha dorsal da empresa. E ela sofreu um baque muito, muito forte. Depois foi se recuperando, recuperando, recuperando. Quando ela já estava no nível novamente, foi que começaram a ter as Mega Story e aí já é uma outra realidade. A Amazon depois surgiu. Então, é aquele momento em que nós nos retiramos para ficarmos só com a editora. Então, isso foi em 2015, né? A chegada das Mega Stories. Sim. E também dos livros virtuais. A competição praticamente, não sei se é desleal ou se injusta, mas é difícil de competir com os preços da Amazon, né? As livrarias de bairro, naquela época. Naquela época e hoje quais ainda. foram os motivos reais para o fechamento da livraria em 2015? Repare só, eu vou dizer uma coisa aqui bem simples para você compreender, ou seja, de qualquer outra pessoa que esteja ouvindo. Qualquer empresa que fecha, empresa comercial, você passa lá na sexta-feira, a empresa está funcionando normalmente. Você passa na segunda, ela está fechada. Ninguém anuncia que vai fechar. Tá certo? Por que não anuncia? Porque geralmente quando fecha, porque está com dificuldade financeira, ele tem uma série de credores que precisa receber. Se você anuncia que vai fechar, ele vai ser o primeiro da fila. Com a Valer aconteceu isso? Não. Nós anunciamos o fechamento da livraria com um mês antes, e durante este mês que antecedeu o fechamento da livraria, nós fizemos uma promoção que todos os dias estava lotada até o último minuto do fechamento, porque nós não estávamos fechando porque estavam com dificuldade financeira, não estávamos fechando porque não havia mais negócio, nós estávamos fechando naquele momento, 2015, porque precisava repaginar o conceito daquilo que a gente estava fazendo. Tanto assim que eu fechei a livraria e continuei com a editora. Então passamos 7 anos com a editora só produzindo e aumentando a produção, ganhando o mercado do Brasil, no Sul, no Sudeste. Abri nesse período uma distribuidora em São Paulo, produzia aqui e distribuía a partir deles. E só voltei com livraria agora recentemente, quase como um ponto de atração para o negócio da Valer Teatro, que envolve livraria, editora, exposição, restaurante, café. Então, a livraria ali dentro desse novo contexto não exerce mais aquele papel que a Valer da Ramos Ferreira exercia. Ela é apenas vamos dizer assim, importante anexo desse conjunto de atividades. As coisas mudaram muito de lá para cá, né? Sim. Mas, Isaac, quais as iniciativas culturais criadas naquela época, de 91 até 2015, pela Livraria Valer? Por exemplo, concursos concursos literários, revistas, o que foi criado, o que foi gestado ali na Valer, né, nessa época para propagar a cultura no nosso estado? Desde que eu comecei com a livraria, eu trazia a cultura antecedente, que era da venda que nós fazíamos com a equipe, do livro porta a porta. E isso traz uma inquietação muito grande para o empreendedor que começa um negócio, que ele, no caso, a livraria, que eu precisaria ter gente na livraria, eu precisaria ter público, eu precisaria encontrar
a quem oferecer o meu produto. E por isso, desde os primeiros dias da livraria, que nós promovíamos eventos. Nós criamos uma série de atividades. Nós tínhamos um happy hour cultural, quando ninguém nem falava esse nome de happy hour, que era uma atividade que a gente fornecia gratuitamente bebidas e comida para as pessoas que viessem do horário das 5 até as 7 da noite na livraria, isso lá no início da livraria. Nós criamos uma sala do advogado para os estudantes de direito que não podiam comprar os livros, mas podiam pesquisar nos livros da livraria. E aí o Luiz Cláudio, que hoje é juiz, que era estudante e era presidente do centro acadêmico, alugava ônibus e trazia os estudantes num ônibus. Aí descia na calçada da livraria aquele monte de estudantes de direito, muitos deles são juízes hoje, até desembargadores, e vinham estudar gratuitamente nos nossos livros, mas eu tinha ali público. Depois nós criamos, mais tarde, a quarta literária para estudar literatura. Nós fazíamos eventos de lançamento e mais tarde criamos o Free Floresta, que foi uma atividade grande em Manaus, e nunca paramos. Assim como agora, com o retorno, nós nunca, desde que inauguramos ali na Praça São Sebastião, não há uma semana que não tenha um evento lá relacionado com a cultura, com o livro, com o saber, com o conhecimento, e isso traz gente, essa é uma prática do nosso fazer comercial, é um comercial mesclado com essa questão dos eventos culturais. Sim, e os concursos literários foram gestados na época? Houve também alguma edição de alguma revista na época, Isaac? Sim, nós fizemos várias revistas, tanto revistas tradicionais, como a Valer Cultural, que foi uma revista com matérias densas, como revistas em forma de livro, a revista da Faculdade de Direito, a revista Sumalu, que é da UFAM, a revista Saberes. Foram várias revistas que nós publicamos, algumas de iniciativa da editora, outras de iniciativa de algumas instituições e que nós encampávamos para fazer a parte editorial, né? Então foram várias revistas, mas a que mais ficou conhecida foi a revista Valer Cultural, teve várias edições. E os concursos literários gestados nessa época? Concurso literário nós tivemos alguns, mas eu vou alencar aqui dois deles, muito importantes. Um deles foi um chamado Valores da Terra, que publicou 22 obras de autores totalmente iniciantes. Na época, o Alfredo Nascimento era prefeito e apoiou essa iniciativa. Depois tivemos um outro concurso e, mais recentemente, tivemos o concurso Frauta de Barro. O concurso Frauta de Barro, na primeira edição, editou 20 obras. E essa semana, poucos dias atrás, saiu o resultado da segunda edição, que foram contemplados mais 12. Então, são várias obras do concurso Frauta de Barro. E teve um outro concurso que foi o de literário, e eu esqueci agora o nome, de Leitura para a Juventude. Mas esse teve poucos livros publicados nessa iniciativa. Esses 8 anos que a livraria ficou ausente de Manaus, com as portas fechadas, você afirmou que o trabalho foi intensificado com a editora Valer. Você enfrentou algumas dificuldades, alguns períodos baixos? Olha, dificuldades, eu enfrentei desde o primeiro dia que comecei. São muitas as dificuldades. Enfrentei naquela época e enfrento hoje. Mas aí eu não estou querendo dizer que sou super-herói por isso, mas eu sempre fui resistindo e continuando. Durante o período que a livraria ficou fechada, mesmo assim nós fizemos vários lançamentos. Nós fizemos manhãs culturais no Parque do Mindu, com lançamento de diversas obras. Nós fizemos lançamento no IBEU, nós fizemos lançamento na UEA, nós fizemos lançamento em outros espaços de Manaus e também fora de Manaus. Participamos de bienais, mesmo não estando com a livraria, só com a editora. Então não paramos nunca. Agora,
Dificuldade, ela é muito inerente, eu penso, à maioria dos negócios. Mas desse negócio do livro é um desafio muito maior e a gente enfrenta constantemente. São dificuldades para encontrar o cliente que dá sustentação ao negócio, é dificuldade na compreensão do que fazemos. Muitas vezes, quem está na administração pública compreende que nós fazemos o que fazemos em oposição a eles, o que não tem nenhum fundamento. Por exemplo, lá na Valer Teatro tem uma série de atividades culturais que somam-se às atividades culturais da cidade, mas há alguns dirigentes que acham que ao fazermos aquilo estamos competindo com o fazer público lá na Secretaria A ou Secretaria B, o que não deveria ser compreendido dessa maneira, mas infelizmente isso gera dificuldade para a nossa atividade, inclusive. Nós estamos conversando com o Isaac Maciel, o segundo bloco das narrativas em imagem. Eu vou pedir para o Guilherme soltar a segunda imagem na tela. Aí a fachada da Valer Teatro e da Valer Editora. Eu gostaria que você explanasse aí sobre esse complexo da Valer Teatro, o que comporta aí dentro, Isaac? Olha, aí é a realização de um sonho, porque desde que eu comecei a livraria, que eu ia naquela praça do teatro, eu ficava imaginando como seria importante que tivéssemos uma livraria ali. Mas era quase impossível, porque, primeiro, não havia imóveis disponíveis para a atividade ali, e, segundo, não havia as condições objetivas. Ali naquele prédio onde funciona a Valer agora era a Editora do Brasil, que estava lá fincada, forte e inabalável. Ninguém poderia pensar em chegar lá e propor que a Valer fosse para aquele local, né? E ao lado tinha um restaurante que ainda tem, o Tambaqui, e uma residência. Um dia eu fui fazer uma refeição lá nesse restaurante e vi uma placa de venda na residência. Fui lá, fiz uma proposta, cabia no orçamento que tínhamos e resolvemos fazer ali a editora. O projeto era só esse. Eu transferiria a editora para ali, teria uma pequeníssima livraria da editora naquele local. Então, na frente, a gente faria um cafezinho simples, a editora com suas atividades e uma pequena livraria. Aí entra os arquitetos, começaram a mexer nisso, começaram a mexer naquilo, o projeto foi se ampliando. Pois bem, quando a gente já estava executando esse projeto desenvolvido pelos arquitetos, aí eu, numa manhã, chego lá, tem uma placa de venda na Editora do Brasil. Como assim? Fui lá saber quanto era. E, pasme, era um preço relativamente baixo para o padrão daquela localidade. Eu não titubeei, fui no Bradesco, falei lá com os... Eu preciso comprar isso. Eles viabilizaram uma linha de crédito e eu comprei aquele espaço. Então, meti os peitos, como dizia minha mãe, e agora ampliei o tamanho do negócio. Então, agora ali começou na parte do prédio onde era a Editora do Brasil, ficou a Editora Valer. Na lateral ficou o café, o restaurante, a livraria, a galeria, que é a passagem da frente até a parte da livraria. Temos funcionando também um estúdio, um portal de notícia, que é o Portal do Largo, e esse conjunto de atividades, fizemos um salão de eventos em cima, na parte da editora, na parte de cima, e fizemos a conexão com o restaurante. Então, hoje, aquele espaço é um local de cultura, mas cultura gastronômica, cultura de artes plásticas, cultura do livro, cultura do livro editorial, é assim. Eu vou pedir para o Guilherme soltar aí as imagens que tem a ver com o que o Isaac está falando. Esse aqui é o Roseirão, a gente vai comentando em cima. Isso funciona dentro do espaço, né? Exatamente. Fala um pouquinho da ideia Olha, desse... beleza, Roseirão. Você sabe por que Roseirão? Por que, Isaac? Porque é um dos autores mais
que tem mais obras publicadas na Valer é Elcio Farias. Ele tem 62 obras publicadas. Sim. E ele nasceu no Roseiral, que é um barranco lá perto de Itacoatiara. O Roseiral, um restaurante, funciona no térreo e no andar de cima? Embaixo e em cima, sendo que embaixo funciona mais o café, e na parte de cima funciona o restaurante. Nesse Roseiral tem um salão de lançamentos para eventos? Tem, sim, um salão de evento na parte de cima, é o Salão Verde. Correto. Olha lá, tem elevador, tem a Opa. passagem, né? Pode mostrar outras imagens Pode aí. passar, o Guilherme. Aí a galeria, A né? galeria, olha só, essa galeria. Essa ideia da galeria, quem teve, Isaac? Olha, entre a parte da frente da entrada da livraria até do café até chegar na livraria, tinha um longo corredor. Ora, por que não utilizar isso com arte, colocar livros, isso e aquilo outro? Amadurecemos a ideia de colocarmos quadros. E essa é uma exposição de pintores indígenas. Esses quadros são vendidos lá? Vendidos. E esses que nós estamos vendo aí foram vendidos quase todos. Aqui, ó, é renovado. Já agora foi renovado com a exposição de cocares. Certo. Passa aí, ô Guilherme, para outra imagem. Olha, aí é o Tenório. Aí é o Tenório ainda na editora, ainda na Rio Mar, antes da gente ir para esse espaço. Mas Olha isso aqui, ó. Todos isso aqui são originais de livros ali em CD. Quando ainda não tinha nas nuvens, nós gravávamos cada um livro num DVD. E aqueles DVDs todos ali são obras. Agora, Isaac, vamos falar um pouco do Tenório. Como é que surgiu essa parceria? Você falou que o convidou, ele provou resistência, não queria ir. Como é que surgiu o nome do Tenório para fazer essa parceria? O Tenório achava que eu não girava bem do juízo. Por quê? Ele dizia, você é louco, isso não vai funcionar, isso não tem condições. Porque é caro, porque é isso. E ele, na época, era professor na FUCAP e era professor de cursinho. Então, ele tinha, digamos assim, quase uma vida estável, né? E eu estava tirando ele para praticamente uma aventura, que era trazê-lo para o meu projeto de empresa. Eu sei que depois de uma certa resistência, e como ele é muito apaixonado pela literatura, resolveu coordenar a coleção Resgate. Da coleção Resgate, ele foi se envolvendo e passou quase 20 anos comigo. Então, houve uma aprendizagem mútua entre você e o Tenório, né? Nossa, eu aprendi muito mais com ele do que ele comigo, naturalmente. Mas nesse negócio de empreender, eu acho que ele não aprendeu até hoje, porque ele tem dificuldade com isso. Mas de literatura ele avançou muito. E eu aprendi algumas coisas de literatura com a realidade vivida na editora e com ele, né? Porque a vida dele é dedicada quase que 24 horas para isso. Guilherme, eu acho que eu acredito que tenha, Guilherme, aí uma imagem da livraria. Voltando, Isaac, a imagem da livraria Valer, seu espaço, fale um pouco desse espaço lá dentro do complexo aí na tela. Olha, o telespectador a livraria ela tem 2 pisos. É muito agradável o ambiente da livraria. E tem literatura do Brasil todo, de todas as áreas, mas principalmente da literatura. E os livros da editora Valer, da Amazônia, de escritores que publicam na Amazônia. Então é uma livraria bastante moderna. Agora, é bem menor do que aquela da Ramos Ferreira, aquela enorme que tínhamos lá. Por quê? Porque os tempos são outros. Hoje, muito do que se consome de livro se compra na internet, se compra na Amazon. Então, a gente atende ali o cliente olho no olho para fazermos esse link de indicação para presente, de indicação para leitura, de indicação para criança, e promovemos várias atividades naquele nosso pensamento de trazer as crianças para esse espírito da leitura. Então nós temos roda de conversa, todos os domingos pela manhã nós temos contação de histórias, temos lançamentos de livros, tem uma série de atividades para fortalecer a cultura do livro e da leitura. Em São Paulo, você viaja bastante em São Paulo, tem uma distribuidora em São Paulo,
o cenário cultural é ativo, é pulsante. Inclusive as livrarias e bairros têm uma sustentação, um público cativo. E até estão crescendo, por incrível que pareça, as livrarias e bairro. Você trouxe alguma inspiração desses modelos lá de São Paulo para Manaus, para esse complexo que você criou aqui em Manaus com a Teatro Valer? Quase todas as livrarias novas que têm surgido em São Paulo, ela faz um mix de livraria e café e outras atividades. Mas o que aconteceu no mercado de livros no Brasil é que elas sofreram muito com o surgimento das mega histórias durante um período. Saraiva, FENAC, e megas histórias enorme de livros mataram as iniciativas menores. Todo mundo só queria ir para elas. Então não tinha consumidor para manter as livrarias, elas foram fechando. Essas grandes lojas perceberam que não era lá um grande negócio o livro, e por trás tinha instituições financeiras e tudo mais. Então elas foram saindo. Então, com a saída dessas mega histórias, voltaram a acontecer as livrarias de rua, chamado de rua, que rivaliza com a internet, com a Amazon. Então, hoje, nosso grande concorrente é a Amazon. Agora, os ambientes de livros em várias cidades estão ressurgindo nesse formato, com café, com um ambiente intimista. E essa livraria que nós abrimos aqui no Largo São Sebastião tem esse clima. Agora eu vou pedir para o Guilherme soltar outra imagem na tela, para nós prosseguirmos as narrativas. Está aí as três figuras, os maiores nomes da literatura do nosso estado, que é o Ratum, o Tiago e o Márcio. Vamos começar aí com o Tiago de Mello, pela ordem, né? A tua convivência com o Tiago, A convivência com o Tiago foi muito produtiva. Tem vários livros do Tiago editados pela Valer. E agora, há poucos dias, nós comemoramos os 100 anos do Tiago de Mello. Eu acompanhei o Tiago aí, praticamente durante toda a existência da Valer, ele chegava e, ao chegar na livraria, estabelecia um diferencial que todo mundo parava o que estava fazendo para receber o Tiago. Então, o Tiago, com toda essa contribuição literária e com esse espírito dele de presença, teve uma importância muito grande para a Valer. E também, eu queria ainda retomar quando você falou do Tenório, nós não fazemos nada sozinhos, sempre várias pessoas nos ajudaram. Meus irmãos me ajudaram a fazer a Valer, o professor Tenório Teles ajudou muito, a professora Neisa Teixeira me ajuda nesse momento já há algum tempo, e várias outras pessoas nos ajudaram. O Tiago é uma dessas pessoas que ajudou muito a Valer, porque em alguns momentos, quando ela estava com muita dificuldade, inclusive, para enfrentar os seus problemas financeiros e tal, ele foi comigo falar com algumas pessoas que podiam ajudar a resolver, comprar ali uma quantidade de livros para uma biblioteca ou outra. Então, o Tiago teve essa importância literária e também no funcionamento da Valer. Eu sou muito grato à presença do Tiago, sou muito grato à presença do Márcio Souza, que com uma obra muito importante, publicou pela Valer e sempre que era possível dava testemunho da Valer fora de Manaus, nos eventos em São Paulo e em outras localidades do país. E o Milton, que tem um livro editado pela Valer, em si só o Milton leva essa figura da Amazônia. Ele é editado por outra casa, que é lá pela Companhia das Letras, tem relações muito antigas com a companhia, mas ele em si leva o nome da Amazônia e do Amazonas, então tem essa importância para nós também. Estamos conversando com Isaac Marcel, conversa produtiva e agradabilíssima, esclarecendo alguns pontos que talvez nunca tinha esclarecido em outras entrevistas. Aqui em primeira mão, o Isaac está abrindo a caixa de Pandora, os segredos da sua vida, partilhando com o público, porque o Isaac se tornou uma figura
pública das mais lembradas, associada à Livraria Valer, que está no inconsciente coletivo de todos nós amazonenses. Vamos prosseguir as narrativas em imagem, solta mais uma imagem na tela. Aí são os seus esse é pais. meu pai Pedro Maciel, minha mãe Tereza Maciel, pessoas que me ensinaram ali os fundamentos de vida. Eu sou muito grato a eles. O que de fato eles te ensinaram? Qual foi os valores que ficaram permanentes dessas duas figuras aí na tua vida? Olha, principalmente o servir, eles me ensinaram o fundamento da retidão, da honestidade e do servir. Eles sempre, mesmo meu pai com 10 filhos, 12 filhos, mas depois houve dois se foram, então ficaram 10. Com 10 filhos, e só ele trabalhava num trabalho que não era fácil, ele pertenceu ao Sindicato dos Estivadores do Recife, e ele sozinho comandava essa família enorme, mas eu não tenho em nenhum momento, uma vez sequer, um ato que eu possa dizer, meu pai agiu com desonestidade ali, ele era muito reto, e esse exemplo dele seguiu para a minha vida e para a vida dos meus irmãos também. Então, com ele, essa disposição de caminhar, sempre olhando para frente, e olhar, servindo a quem a gente possa servir, sem que tenha a necessidade de transgredir naquilo que não é nosso. Sempre foi assim. Então isso vem me guiando a vida toda. Quantos irmãos, Isaac, compostos da família? São 10 irmãos. 10 irmãos. São 10 irmãos. Comigo, 11, mas são 10 irmãos na minha família. E a dona Tereza, o que deixou de legado, de lembrança na sua vida? Olha, a dona Tereza principalmente deixou um legado de fé. Ela era uma mulher muito aguerrida à fé religiosa, ela confiava muito em Deus. Ela morreu aqui em Manaus, ela veio para cá, boa parte dos meus irmãos estão em Manaus, mas se pense uma pessoa que nunca em nenhum momento ela... digamos assim, deixou a fé de lado, foi ela. Então, nos momentos mais difíceis, ela dizia, tenha fé, vai se resolver. Então, esse mote da esperança baseado que Deus vai nos ajudar a resolver a situação é algo que traz para a vida a minha e dos meus irmãos todos. Tem sempre não é que a gente não tenha medo, mas não deixa o medo vencer. A gente reage. Solta mais uma imagem na tela, Guilherme, para nós prosseguirmos as narrativas em imagem. São os filhos, né, Isaac? Aí são os filhos. Vamos começar da direita do telespectador, da ponta, da direita de quem está vendo. É o qual? Paulo. O daqui ou de lá? O da tua direita. É o Isaac. Esse o mais novo. É o meu filho mais novo, cursa tecnologia na UFAM. Sim. Depois vem a Marina, que mora em Recife, é minha filha, mora lá. Depois vem a Marília, que é a primeira filha, a mais velha, e comanda o Roseiral. Sim. E o filho dela, que é meu neto, está ali no meio. E do lado de cá tem o João Lucas, o querido João Lucas, que estuda medicina, amado por todo mundo. O pessoal gosta muito do João. Aliás, tanto o João como o Isaac aprenderam a ler muito cedo e a gostar dos livros. O Isaac, ainda com menos de 10 anos, já tinha lido obras densas, como as de Dostoiévski, de Cervantes, os clássicos, ele lia tudo. Então, quando ele chegou 13 anos, ele já tinha lido boa parte da literatura brasileira. O João também. Vários livros densos. Então, eu acho que essa cultura do livro neles ajudou eles a chegarem na universidade. O João, por exemplo, ele passou em primeiro lugar, ele entrou na UFAM em primeiro lugar no curso de medicina. Agora, você acredita a esse ambiente de livros? Eles cresceram num ambiente repleto de livros. Mas essa energia. Tem muita gente que nasce dentro da biblioteca e não lê, né? Mas eles nasceram num ambiente de livro e eu tive a sorte também, a mãe deles. Eu sou grato a ela, não apareceu aí nessa imagem. Para aí um pouquinho, coloca aí a imagem seguinte, o Guilherme, por favor. Aí a
A Dona Raquel. Raquel aí. A Raquel trabalhou muito esses meninos. Ela ensinava a ler, eles começaram a ler muito cedo e lia para eles, e lia com eles. Então eu penso que isso ajudou muito. O papel da mãe, o exemplo do pai ali rodeado por livros, mas o papel da mãe em incutir neles essa importância na A Dona leitura. Raquel é ligada ao mundo literário, alguma coisa assim, Isaac? Não, a Raquel ela fica mais mais reservada, mas ela é jornalista de formação, também se formou em administração e atualmente está concluindo o curso de direito, mas ela não se envolve nos negócios. Mas ela tem um amor pelos livros? Tem sim, lê muito, gosta muito. Então ela foi um dos papéis preponderantes na educação dos filhos, educação doméstica. Eu creio nisso, eu sou muito grato por ela ter se dedicado tanto a fazer com que tanto o João quanto o Isaac compreendessem desde cedo a importância de adquirir conhecimento por meio da leitura. Isaac Maciel, como é que você definiria família na tua concepção? A família é a base. Eu acho que a família é a base. É ali que acontece aquilo que dá sustentação para tudo, para os negócios, para a vida. E na minha família, tanto a que eu vim como a que eu estou, eu sou grato porque tenho essa sustentação. O que mudou do Isaac Maciel em 3 momentos? Do Isaac Maciel livreiro, do Isaac Maciel de 1991, quando iniciou a livraria Valer, e nesse terceiro momento, o Isaac Maciel do empreendimento da Teatro Valer, um empreendimento maior, segmentado, muito mais moderno e falando a linguagem atual. Nesses 3 momentos, faça uma análise do que mudou em sua vida. Naturalmente é a aprendizagem, né? Porque eu comecei lá trabalhei 12 anos com equipes que vendiam livros porta a porta. E isso eu viajei pela Bahia e por todo o Nordeste. Depois vim para Manaus, cheguei em 90. Posteriormente abri a livraria Valer e me envolvi com os livros, vendendo diretamente para os clientes na livraria. Depois com a editora. E agora, retomando a livraria e esse espaço cultural, mostra-se um pouco uma necessidade de sobrevivência nas mudanças. Então, compreendi de uma maneira empírica que era necessário oferecer outro tipo de sustentação para os negócios. Então, hoje nós temos eventos que têm sustentação para o conjunto, nós temos o café, o restaurante, a galeria, a livraria. Então não é mais apenas uma cultura, é um conjunto que dá sustentação um ao outro, e com isso a gente vai se equilibrando. O que não mudou foi a teimosia. As pessoas me disseram, olha, você já poderia ter se aposentado e viver uma vida mais tranquila. E essa teimosia eu ainda não consegui vencer, continuo lá lutando dia a dia para oferecer um ambiente onde as pessoas encontrem um espaço para ler, um espaço para conviver, um espaço para se divertir. Então é tudo junto naquele espaço da Valer Teatro. Nós chegamos ao final dessa nossa conversa, Isaac. Eu queria que você deixasse suas considerações finais para os telespectadores do Cultura em Tópicos. A consideração que eu quero deixar aqui é que é necessário persistir. Você tem um sonho, você tem uma meta, você precisa persistir para atingi-lo. Naturalmente, se você percebe que não está no caminho certo, corrija a rota, mas persista, porque é essa persistência que vai lhe dar. Eu tive, ao longo desses 35 anos da Valer, eu tive 1 milhão de motivos para desistir, mas continuei ali persistindo, continuo hoje persistindo, e quero pedir a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão nos escutando, que nos ajudem a fazer isso. De que maneira? Participando, contribuindo, opinando, visitando lá o nosso espaço e
é um espaço que não é meu, é um espaço do público. Embora seja um espaço privado, se presta ao serviço público de oferecer uma opção em Manaus de entretenimento totalmente sadio, onde a pessoa pode provar da cultura da gastronomia, a cultura da convivência, a cultura do livro, a cultura do... tem até o espaço lá que é o boteco, que é na frente do restaurante, onde o pessoal pode tomar um chopinho, ouvir uma música. Então tem tudo isso. Convido quem ainda não foi para a Valer Teatro que faça uma visita para a gente, e quem já foi que volte, e é ali ao lado do Teatro Amazonas, muito fácil de chegar. Eu conversei com o Isaac Maciel da Livraria Valer, nesse novo empreendimento complexo cultural, e ele convidou, eu também, em base ao que ele falou, visite a Valer Teatro e se deleite com esses segmentos da cultura, livraria, restaurante, a choperia, a galeria, enfim. Prestigie aqui a Valer, que é um patrimônio cultural da cidade. Eu quero agradecer a presença do Isaac Maciel, agradecer a técnica de som, Guilherme, os meninos que ajudam aqui no cenário e, sobretudo, agradecer a Deus.